Beleza, irmãos? Uau, glória a Deus. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 11, nós vamos ler primeiro. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra, reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Olha que nome legal, hein, gente? Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando um vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, ele era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze nas costas pendurado. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? Vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Verso 11: ao ouvirem essas palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos, apavorados. Deixe sua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, que está presente neste lugar, nós lemos a Tua Palavra e nós pedimos neste momento o direcionamento do Teu Espírito. Nos conduz em Tuas verdades, fala aos nossos corações coisas grandes e firmes, enche-nos da Tua presença, que nós possamos sair daqui, ó Pai, firmados na Tua Palavra, em o nome de Jesus. Fala conosco, usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Usa-me, apesar de mim, usa-me, Senhor. Lava-me com Teu sangue, purifica-me e eu me coloco à disposição do Teu Espírito para ser usado, assim como eu sei que os Teus filhos que aqui estão se colocam na disposição do Espírito para ouvir a Tua voz. É no nome de Jesus que oramos e entregamos este momento da palavra para que venha dos céus ao nosso coração. Amém. Amém. Olha para o teu irmão aí e fala para ele: não temas, Jesus está com você. Olha para 3 irmãos e depois você pode sentar, hein? Não temas, não temas. Isso aí. Não temas. Aleluia. Glória a Deus. Nós lemos 1 Samuel capítulo 17. Eu falei 1 Samuel capítulo 1? Não, né? Eu falei 17. Do verso 1 ao 11. Eu falei que era até o 28, não era. Eu estava no outro esboço ali. E, amados, todos nós temos guerras. É ou não é? Todo mundo vive uma guerra. Todo mundo vive alguma circunstância, vive alguma batalha, vive alguma luta na vida. Todo mundo. Eu acho que enquanto nós estamos aqui na Terra, sempre existem desafios. Existe ou não existe? Talvez você tenha hoje, por filho, estou passando uma luta com a minha filha, estou passando uma luta lá no meu trabalho. Quem já falou isso alguma vez? Quem já viveu algo assim? Acontece, irmãos. São guerras que se levantam contra nós no trabalho, preocupações, né? As guerras, essas dificuldades, elas trazem preocupações para a gente fica preocupado. Doenças horríveis. Quem já ficou doente sabe disso. Que luta, que guerra é essa? O que está acontecendo? A crise, olha a crise que o país está passando, olha a dificuldade, empresas fechando, desemprego, tudo isso são guerras. São guerras que chegam contra nós, são guerras que vêm contra nós. E pior, né? A guerra é horrível, mas às vezes as notícias das guerras são piores. As más notícias de guerra são piores.
Não é verdade? Vou dar um exemplo para você. Às vezes não está nem acontecendo, nem aconteceu na tua vida, mas a gente ouve tanta coisa ruim que a gente já fica preocupado por antecipação. Má notícias. Não está nem acontecendo, mas a gente já fica preocupado. As más notícias trazem medo ao nosso coração. Às vezes nós nem estamos vivendo uma situação de guerra, mas porque tem tanta gente passando por aquilo que o nosso coração já fica preocupado. Já toma posse daquela guerra, daquela dificuldade. E o pior, já somos tomados pelo medo. Eu ouvi um exemplo esses dias, eu já tinha ouvido, mas ouvi novamente esse exemplo que eu quero compartilhar com vocês. Era de um rapaz, o cara, é um exemplo, não sei se é fictício, eu acho que é fictício, mas vamos imaginar, o cara, montou um carrinho de cachorrão, e ele estava lá, o filho dele estava na época de ir para a faculdade, e ele nesse carrinho de cachorrão, ele foi ganhando dinheiro e conseguiu mandar o filho dele para a faculdade. O filho foi estudar em outro estado, e ele ali fazendo seus cachorrões, mantinha o filho dele na faculdade e pagava a faculdade, pagava a hospedagem do filho dele, e ele fazia com excelência esse lanche, era muito bom. Quem gosta de lanche de cachorrão aí? Glória a Deus, você é uma pessoa de Deus. Eu também gosto, mas tem gente que não gosta, você também é de Deus. Mas o cara fazia muito bem. E você sabe que quando você come um lanche gostoso, você volta para comprar de novo. Não é assim? Então as pessoas voltavam lá para comprar, porque o lanche dele era bom. E o negócio dele começou a crescer. O carrinho de cachorrão, daí de repente ele falou, puxa vida, eu já vou montar um salão na minha casa, montou uma lanchonetinha na casa dele, fazendo lanches, e começou a prosperar, e comprou equipamentos novos, e ele já estava pensando, acho que eu vou abrir um outro restaurante aí, porque está dando muito certo. Só que antes dele abrir esse restaurante, ele mandou uma carta para o filho dele, falou, filho, olha, quero te mandar essa carta para falar para você, olha, os negócios do papai estão indo muito bem, olha, do carrinho de cachorrão eu já montei um restaurante aqui em casa, estou pensando em montar outro, vou investir mais aqui, porque os negócios estão indo muito bem. Aí o filho dele, que estava na faculdade, mandou outra carta para ele, pai, é o seguinte, pai, não invista mais no seu negócio, está complicado. O mercado está muito difícil, a crise já está estabelecida, está tendo muito desemprego, olha, tem pessoas ficando desempregadas, se o senhor investir muito no seu negócio, o senhor vai falir, não vai dar certo, porque a situação está feia, pai. Eu estou aqui na faculdade, eu estou vendo as notícias internacionais, as notícias do governo, e está tudo indo de mal a pior, então pai, não invista. Aí o pai pegou a carta do filho, deu e falou, uau, meu filho está fazendo faculdade, estou pagando para ele lá, ele deve ter razão nisso. Ele tem razão nisso. Daí o pai falou, não vou investir não. Vou segurar aqui, porque se tem essa crise mesmo vai ser pior. Aí ele parou de investir. Aí ele, de vez ele começou a economizar nos produtos que ele usava para fazer o lanche. Em vez de usar o produto de primeira, ele começou a usar uma segunda, uma terceira linha. E aí o pessoal já começou a ficar meio desgostoso do lanche dele, parou de vir. E aí o negócio dele começou a piorar, a tal ponto que ele fechou o negócio dele. E aí quando ele fechou o negócio dele, ele falou, uau, ainda bem que o meu filho me avisou que estava essa crise. Olha, aconteceu certinho o que ele disse. Aconteceu certinho o que ele disse. Ainda bem que meu filho me avisou. O que é isso, irmãos? É alguém que ouve más notícias e toma essas más notícias para si mesmo. Para si mesmo. As más notícias de guerra, as más notícias de problema, elas às vezes entram no nosso coração e elas causam um medo. E quando elas trazem um medo para nós, quando o medo nos domina, nós perdemos a guerra. Fala para o teu irmão assim, o medo faz a gente perder a guerra. O medo faz a gente perder a guerra. Era isso que estava acontecendo ali com os filisteus, com o povo de Israel nessa guerra. O medo estava tomando conta do coração deles. Olha o que fala no verso 11 e no verso de número 24. O último verso que a gente leu fala assim, e ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados.
Eles só ouviram o filisteu falando, eles nem lutaram com o filisteu, mas só de ouvir falar, eles já morreram de medo. Verso 24 de Samuel 17. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Todos fugiram com muito medo. Hoje nós estamos falando aqui sobre guerras. Como que a gente deve lutar as nossas guerras? E o medo, irmãos, o medo traz pavor ao nosso coração. O medo paralisa. O medo, se você é dominado pelo medo, você perde as suas guerras. E a estratégia de Satanás, uma das estratégias de Satanás, é te acovardar. Ele quer acovardar você. O diabo, ele quer colocar medo no teu coração, para que você perca a guerra. Ai, como que vai ser? Será que eu vou conseguir educar meu filho? Quem tem filho pequeno pensa nisso, né? Eu sei, é assim, eu tenho meus filhos pequenos. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Ai, mas está acontecendo tanta tragédia, tanta coisa ruim. Quando a gente é tomado pelo medo, nós perdemos a guerra. E o diabo, ele quer colocar medo nos nossos corações. Ele quer colocar medo, porque o medo paralisa. Porque o medo, ele faz com que a gente fique parado. Faz com que a gente desista. Faz com que a gente trave. O medo, ele tem uma função didática. Não, todo mundo tem medo. Mas o medo não pode te dominar. Para o teu irmão, não seja dominado pelo medo. Não seja dominado pelo medo. Quando você estiver com medo, analise a situação. Veja realmente quais são os pontos fortes e fracos. Mas não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te paralisar. Porque quando nós estamos tomados pelo medo, nós perdemos a guerra. O povo de Israel já tinha perdido a guerra ali. Porque estava com medo. Eles já tinham desistido, gente. Por que ninguém foi lutar com Golias? Porque estava todo mundo com medo. Eles estavam ali esperando a hora que o exército filisteu ia vir sobre eles e eles iam morrer e acabou tudo. O medo já tinha dominado a vida deles. Então eu falo para você, tire a venda do medo dos seus olhos, para que você possa enxergar oportunidades na sua vida. Tire a venda do medo dos teus olhos. Tire, irmãos. Não deixe o medo te cegar. Tire a venda do medo. Sabe quanto tempo Golias ficou falando com o povo de Israel aquelas palavras? 40 dias. A Bíblia diz que durante 40 dias, Golias ia de manhã e à tarde ele ia lá e desafiava o povo de Israel. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, ou seja, 80 vezes. Golias estava lá, cadê você? Quem vai me encarar aqui, seus frangotes, seus fracotes? Não tem homem aí, vocês são todos uns covardes, vocês não têm condição de nada, seus fracos. E conforme Golias ia passando essas más notícias, isso ia entrando no coração do povo, dos soldados de Israel, até mesmo do rei Saul, e apavorou eles. Eles ficaram apavorados, então eles já perderam a batalha ali, eles já perderam a guerra ali. Mas, irmãos, nós temos que tirar a venda do medo dos nossos olhos, porque em todo momento de crise, em todo momento de dificuldade, também existem oportunidades. Também existem oportunidades. E nós temos que enxergar as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas vidas, que Deus tem colocado na nossa frente. Existem oportunidades. Ah, mas pastor, está ruim para todo mundo. Mas tem sempre alguém montando um negócio novo e dando certo. Não é verdade? Tem sempre alguém que olha para aquilo. Puxa, está difícil, mas eu não vou parar não. Ah, eu vou procurar e vou caçar uma oportunidade. E eu vou ir bem nisso. E vai dar certo. O Senhor está comigo. Vai dar tudo certo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Né? A cultura do medo, ela se instalou no coração. Pô, saiu lá, Rony, você... Aí, obrigado. A cultura do medo, ela se instalou no coração do povo de Israel. Não deixe que a cultura do medo ela entre no seu coração, tá bom? Tire realmente esses olhos, essas vendas do medo do teu coração. E você tem que se focar no Senhor e olhar as oportunidades. Davi, ele chega então, e ele não estava lá durante 40 dias com o povo. Ele não estava vendo o filisteu fazer isso. Davi estava na casa dele, estava lá com o pai. Davi era um molequinho, a falou aqui. Davi era um molequinho, ele devia ter uns 16, 17 anos,
Ele não estava ainda na idade de guerra, por isso que ele ficou em casa. Aí o pai falou para ele: Davi, faz o seguinte, pega aí uns queijos, leva lá para o fronte de batalha, para ajudar o exército lá, para dar comida para eles, aproveita e vê o seu irmão lá. E olha os seus irmãos, vê como é que eles estão. Os irmãos mais velhos de Davi estavam no meio desses soldados que estavam apavorados. Mas Davi não estava. E Davi chega ali, a hora que Davi chega ali, ele vê essa situação, ele vê Golias falando, ele vê Golias abrindo a boca e falando mal para todo o exército, e ele percebeu que o pessoal estava com medo, mas também os caras começaram a falar assim: mas o que vai acontecer se alguém vencer o Golias? Olha o que diz lá no verso de 25 e 26. Os israelitas diziam entre si, essa hora Davi chegou lá: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhes dará sua filha em casamento. E isentará de imposto todo o povo de Israel. Isentará de imposto em Israel a família do seu pai. Aí o Davi, que chegou lá, que não estava com medo, que não estava com aquilo colocado no coração dele, já chegou perguntando para os soldados que estavam ali: o que vai receber o cara que matar esse gigante aí? O que vai receber o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Olha as palavras de Davi. Olha, é interessante você olhar para Davi, que você vai perceber uma coisa, que tem nós também. Nós cantamos aqui: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é... Nós não cantamos? Não, a verdade. Mas na hora do desespero, na hora do problema, a gente não confia em Deus. A gente fica com medo. A gente fica: Deus não vai fazer. Aí a gente canta, como já cantamos várias vezes: Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Sabe? O Senhor é o Senhor da guerra, o Senhor está na frente. A gente canta tantas músicas, mas na hora que a gente vai viver uma situação difícil, a gente se acovarda e esquece que Deus está do nosso lado. E esquece que Deus está do nosso lado. O Davi, ele tinha uma vida de devocional com Deus. Ele ficava lá no pasto, ele ficava lá cuidando das ovelhas do pai dele. Mas quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, ele estava na presença de Deus. Ele estava na presença de Deus. Ele não estava na igreja, ele não estava lá no templo, mas ali, naquilo que ele estava fazendo no dia a dia, ele estava sempre na presença de Deus. E você precisa estar sempre na presença de Deus, porque se você não estiver na presença de Deus, o medo vai dominar a tua vida e você não vai enxergar as oportunidades. Mas como Davi estava na presença de Deus e ele sabia quem era Deus, quando ele viu esse problema, quando ele viu essa guerra, quando ele viu esse desafio, ele não teve medo, mas ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. Ele colocou e depositou a esperança nele, no Senhor. E ele sabia que Deus era capaz de fazer tudo. Mesmo se Deus não fizesse, ele tinha plena convicção que Deus poderia fazer. E é isso que movia Davi, e é isso que tem que mover a gente. Até diante das dificuldades, pode ser que não chegue uma solução, mas que Deus pode resolver, pode. Então eu vou caminhar nessa fé. Eu vou caminhar nessa fé. Aí Davi vê lá: o que está acontecendo aí? Tem esse cara grandão gritando e está todo mundo com medo? Quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse cara para estar falando mal do povo de Deus? Quem é esse cara para estar afrontando aqueles que servem a Deus? Quem é esse cara? Deus é maior. Deus é maior. Do Senhor é a guerra. Ele é o nosso general. Sabe, Deus pode todas as coisas. E Davi caminhava nessa confiança. Sempre. Sempre. Fala para o teu irmão: confie em Deus sempre. Confie em Deus sempre. Porque se você não confiar, você vai ser tomado pelo medo. E o medo cega. Mas como Davi, ele confiava no Senhor, ele chegou lá: bom, e o que vai ganhar quem matar esse cara aí? Porque com certeza alguém vai matar esse cara. Porque ele não é Deus. Os filisteus não servem ao meu Deus. E o meu Deus é o Deus verdadeiro. E em Deus nós podemos todas as coisas. Então quem vai ganhar quem matar esse cara aí? Aí falaram: olha, o cara, a família vai ficar isenta de imposto e ainda vai casar com a filha do rei. Opa, estou dentro. Enxergue as oportunidades.
Enxergue as oportunidades no meio da crise. Porque Deus coloca oportunidades para nós. Deus coloca oportunidades para nós. Davi olhou, opa, vou lá então, vou nessa, tô dentro, vou nessa. Mas o que acontece? Acontece que o irmão de Davi começa a criticar ele. E críticas sempre vão existir. Fala pro teu irmão assim, críticas sempre vão existir. Críticas sempre vão existir. Quando Davi chega lá, o Eliabe, que era irmão de Davi, está o verso 28. Ele olha para Davi e fala assim, Eliabe era o irmão mais velho, né? Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau, você veio aqui para ver a batalha. Sabe, irmãos, o Davi está lá, enxergou uma oportunidade e de repente a pessoa que ele conhece, a pessoa ali que estava no meio dele, que é a pessoa que mais conhecia ele, que de quem você espera mais ajuda, começa a criticar ele. Começa a falar mal de Davi. Críticas existem. Críticas acontecem em todos os momentos da nossa vida. E até mesmo diante de uma oportunidade que Deus coloca no teu coração, sempre tem um camarada chato que vem para desanimar você. Que vem para desanimar a gente. Mas não dá certo não. Sempre chega uma carta do filho dizendo, pai, não faça isso, porque é a crise que nós estamos passando. Você vai se dar mal. Não vai conseguir, não vai dar certo. Nós temos que fazer uma diferença entre a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Pessoas que nos amam, elas nos criticam visando o nosso bem. Elas dão para nós crítica construtiva. Então, de repente, eu chego para o meu irmão e falo, olha, de repente, você não pode olhar de uma outra forma para isso que você está fazendo, eu acho que vai ser melhor. Quem ama, critica em amor, não para ver a derrota, mas para ver a pessoa crescer mais. Agora, quando a pessoa não ama, ela vai fazer aquela crítica que é destrutiva. Você não é capaz disso. O senhor pode pregar? O senhor tem condição de pregar? O senhor não é capaz disso. Quando o senhor vai fazer isso? Não tem condição. Isso é uma crítica destrutiva. É uma crítica que não eleva. É uma crítica que não vem da parte de Deus. Porque Deus, quando corrige, Ele corrige a gente para a gente crescer. Nunca para a gente diminuir. Nunca para a gente ficar cabisbaixo. Deus, Ele olha para nós e Ele fala assim, viu, você realmente não consegue, mas eu vou capacitar você e você vai conseguir. Não desista, não desista. Deus olhou, eu estava vindo para cá, ouvindo a Bispa Sônia Hernandes no rádio, né? Estava vindo para cá, estava ouvindo o culto deles lá no rádio. Aí ela falou uma frase, eu falei, é isso mesmo. Ela falou, olha, as pessoas fracas, Deus usou as pessoas fracas para confundir. Deus chegou para Moisés, e Moisés, não tenho condição, Deus, do Senhor me usar, porque eu sou gago. Porque eu sou gago. Imagina Moisés falando gago, quem conhece algum gago aí? Você sabe que quando o gago começa a falar, e se ele está nervoso, ele gagueja mais ainda. Ele gagueja muito. Imagina, Deus, não dá. E Deus olha para Moisés e fala, claro que dá, eu vou usar, eu vou capacitar você. Ô Gideão, Deus, eu sou o menor da minha família é a menor do reino, mas é você que eu vou usar. Você vai vencer, e não vai vencer pela sua força, mas é pela minha força, é pelo meu Espírito. Sabe, irmão, você tem que diferenciar a crítica destrutiva da crítica construtiva, porque na vida virão essas duas críticas para nós, e às vezes das pessoas que nós amamos. Às vezes pessoas que amamos também dão críticas destrutivas, por medo ou por não entender. Mas analise, veja e tome, fala, Deus, o que eu posso tirar disso? O que essa pessoa falou que vai me fazer crescer? O que essa pessoa falou que vai me elevar para o próximo nível? Absorva as críticas construtivas e ignore as críticas destrutivas. Dê mais atenção ao que Deus diz ao seu respeito. Dê mais atenção ao que Deus diz ao seu respeito. Você sabe o que Deus fala sobre você? Você sabe o que Deus tem falado sobre você? Ele tem falado que você é um filho amado. Ele tem falado para você, olha, não temas, porque eu estou do teu lado.
São palavras que Deus tem para nós. Nós temos que ouvir o que Deus, o que os céus dizem ao nosso respeito. Os céus dizem que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os céus dizem que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O que Deus tem falado ao meu respeito? O que Deus tem falado ao teu respeito? Dê ouvidos ao que os céus dizem ao seu respeito. Dê ouvido aos que os céus dizem ao seu respeito. Sabe, irmãos? Dê atenção ao que Deus diz ao seu respeito. E coragem. Coragem. Absorva as críticas construtivas, ignore as destrutivas e lute com coragem. Fala para o teu irmão, coragem. Coragem. Não, mas fala com ele mais forte assim. Coragem! Coragem. Fala para ele assim, vá à luta! Vá à luta! Levante e anda! Levante e anda! É, Jesus, ele tinha dessa, né? O que você quer? Eu quero ser curado, então levante e anda! Sabe? Faça! Haja! Trabalhe! Saia da sua zona de conforto! Lança fora todo medo e caminhe na direção do Pai! Vá à luta, meu irmão! Vá à luta! Não dê ouvidos para o que as pessoas estão falando. Dê ouvidos ao que Deus tem falado ao teu respeito. Dê ouvidos ao que Deus tem falado ao seu respeito. O irmão de Davi estava falando, ô moleque, sai daqui, você não pode estar aqui, você não tem condições, você é um nada. E o que Davi faz? Davi simplesmente ignora o irmão dele, fala, não tem nada com você, vira de lado e continua perguntando, e vai à frente. Coragem! Você tem que ter coragem, irmãos. O mundo já está cheio de covardes. O mundo já está cheio de covardes, e a Bíblia diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, coragem e moderação. Amém? Amém, irmãos? Coragem! Vá à luta! Olha o verso 32 que eu acho sensacional. Disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com medo no coração. Não pode ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Teu servo vai enfrentar. Irmãos, vai à luta. Confia no Senhor. Sabe? Tira a venda do medo dos teus olhos. O que Deus tem para nós é maior e é melhor. Ah, mas e se Deus não fizer? Ele continua sendo Deus. E se não der certo? Ele continua sendo Deus. Mas não seja você um covarde. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos ter medo do futuro. Nós não podemos permitir que as notícias ruins dominem a nossa mente e o nosso coração. O nosso coração tem que ser dominado pelo que o céu pensa de nós, sobre qual é a vontade de Deus ao nosso respeito, sobre qual é o querer do Senhor para a nossa vida. Se você está caminhando, olhando para Cristo, sabendo que Cristo está do teu lado, então vá à luta. Então continua, então confia, não desiste. Ô, Saul, deixa que eu vou lutar com esse cara. Deixa que eu vou lutar com esse cara. Deixa que eu vou lutar com esse cara. Aí, irmãos, você tem que entender uma diferença entre o preparo e a preocupação. O medo traz preocupação, mas o preparo, ele vence a preocupação. Fala para o teu irmão assim, o preparo vence a preocupação. O preparo vence a preocupação. As notícias que nos cercam, o medo que domina, ele nos traz preocupação. E quando você está preocupado, você não está fazendo nada, você está preocupado com alguma coisa, não é? A palavra já fala, né? Preocupação. Eu estou preocupado com isso, com aquilo. E quando você está preocupado, você não está fazendo nada. Você está vivendo a preocupação. Não é assim, gente? A gente não dorme, a gente não consegue fazer as coisas, a gente fica parado, por quê? Porque a preocupação está nos ocupando. Troque a preocupação pelo preparo. Troque a preocupação pelo preparo. Sabe, está difícil, as lutas estão vindo, os problemas, mas eu estou me preparando todos os dias. A vida é uma preparação para as guerras que existem no decorrer da caminhada. A vida é uma preparação. Olha, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu passei por outra coisa. Isso foi uma preparação para você vencer as outras guerras que virão. Porque elas virão. Porque elas virão.
Então a gente tem que trocar, né? A gente tem que olhar para o preparo e entender que o preparo vence a preocupação. Verso 34 ao 36 fala assim, ó: teu servo tomava conta das ovelhas do teu pai, quando apareceu um leão e um urso, e eles levavam a ovelha do rebanho, e eu vou atrás dele, atingindo com golpes, e livro a ovelha da sua boca. Quando o leão se vira contra mim, eu pego a juba, atingindo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Quem é que estava sendo desafiado? O exército dos Deus vivos. Deixa eu falar, se você está aqui hoje, se você está aqui nessa noite, significa que você já venceu várias batalhas na tua vida. É ou não é? Vários problemas já se levantaram, de doença, de enfermidade, de desemprego, de problemas financeiros. Várias coisas já vieram na jornada. Vieram ou não vieram? E você morreu? Não, você está aqui. Você está aqui, não está? Toca na pessoa, você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Pergunta para você, está aqui? E você está vivo? Você está vivo? Se você está aqui, é porque você já venceu várias guerras antes. É ou não é? E quem deu a vitória para você no passado? Quem? Deus! Jesus! Se Jesus deu vitória para você antes, por que agora você está com medo? Jesus mudou? Deus mudou? Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o mesmo Deus que nos fez vencer no passado, Ele nos dá a vitória hoje e também nos dá a vitória amanhã. Confie em Deus, meu irmão. Vá à luta. Saiba quem você é no Senhor. Sabe? Aí você olha para trás, olha para as guerras, olha para as lutas que você já passou e tira a lição daquilo. Não vai cometer os mesmos erros. E daí já é burrice. Não cometa os mesmos erros. Aprenda. Tudo o que você passou foi um preparo para você chegar até aqui. E tudo o que você vai passar também é uma preparação para você chegar em novos níveis diante do Senhor. Em novas etapas. Irmãos, é assim que funciona. É um preparo. É uma luta. Por que eu oro pelas pessoas com fé, pedindo para elas que elas sejam... Por que eu oro com fé para Deus restaurar famílias? Porque eu já vi Deus restaurando casamentos. Sabe, irmãos, tudo aquilo que você viveu no passado e você está aqui hoje, você já passou por aquilo e venceu. Fortaleça-se nisso. Seja preparado nesse ambiente. Seja preparado, irmãos. Se prepara. As lutas do passado são uma preparação para o futuro. Se você não tem um testemunho de milagres, quem tem testemunho de milagres aí? Quem Deus já fez alguma coisa na vida? Levanta a mão bem alto para ele. Glória a Deus. Esse testemunho é para fortalecimento. Para você nunca se esqueça daquilo que Deus fez, porque Ele continua fazendo. Amém? Não deixe que as situações ao redor dominem e você fale, agora não vai dar certo. Deus não perdeu o poder dele, Ele continua mesmo. Amém? Mas pastor, eu não tenho nenhum testemunho de milagre. Então toma posse dos testemunhos que estão aqui na Bíblia. Amém. Toma posse da palavra do Senhor. Toma posse. Leia a Bíblia e veja lá o que Deus fez com o povo de Israel. Veja o que Deus fez com Moisés. Veja o que Deus fez com tantos personagens bíblicos. Se Ele fez no passado, Ele continua fazendo agora no presente e Ele vai continuar fazendo no futuro. Amém. É esse o Deus que a gente serve, gente boa. É esse o Deus que a gente segue. Ele é um Deus que tem todo o poder. Ele é um Deus que vence as batalhas. E mesmo se Ele permitiu uma derrota, Ele continua sendo esse Deus poderoso. E é nele que eu tenho que caminhar. É nele que você tem que caminhar. É em Jesus. É na cruz de Cristo. Aleluia. Aleluia, irmãos. Então você tem que olhar para o seu passado e tem que se preparar nele. E também, irmãos, lute com as armas que Deus te deu. Lute com as armas que Deus colocou na tua mão. Lute com aquilo que o Senhor deu para você. Sabe, a gente vê no verso 40 que aconteceu que o Saul quis dar pro Davi uma armadura. Ah, você vai lutar com o gigante? Então eu vou dar minha armadura para você. Só que o Davi era pequenininho e Saul era um cara grande. E aí o Davi não conseguia nem andar com aquela armadura.
que Davi fez? Ele em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedrinhas lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi não usou espada, Davi não usou lanças, Davi não usou escudo, Davi usou aquilo que ele estava acostumado a usar. E na nossa caminhada de fé, as nossas maiores vitórias, elas têm sido alcançadas com as armas tradicionais, que é o jejum e oração. É ou não é? Por que você está querendo usar outra arma? Por que você está fazendo outras coisas? Ora! Fala para o irmão, ora! Ora, jejue! Sabe, você tem que usar as armas que Deus deu para você, que Deus colocou na tua mão. Você lembra da história da rainha Esther? Se você ler o livro de Esther, você vai ver que o povo de Israel era dominado pela Babilônia, ou não, pelos persas. E a rainha Esther, ela se casou lá com um rei, Artaxerxes. Eu não lembro o nome do rei, não lembro. Mas, aí, o rei fez um decreto que era para matar todo o povo de Israel. E a rainha Esther é uma israelita. E a Bíblia diz que ela era muito bonita. Para ela poder casar com esse rei, ela teve que passar por um concurso de beleza. Ela é verdade, ela passou por um concurso de beleza. E ela foi tida como a mulher mais linda. E o rei escolheu ela para ser rainha. Aí o rei fez esse decreto para matar todos os judeus. E ela era uma judia. Então, ela conversa com o tio dela, tal, viu? Então eu tenho que falar com o rei. Eu tenho que falar com o rei. E a Bíblia diz que Esther era muito bonita. E a beleza é uma arma, ela não é? A beleza seduz. Esther podia falar assim, bom, eu vou usar da minha beleza, do meu charme, da minha elegância, e eu vou seduzir o rei com uma noite maravilhosa, e vou fazer com que ele mude de ideia. Ela podia ter usado essa arma, que é uma arma natural, que é a beleza dela. Mas foi essa arma que ela usou? Não. A arma que a rainha Esther usou foi convocar todo o povo de Israel para um jejum coletivo. Orem e jejuem, porque eu vou falar com o rei. Porque eu vou falar com o rei. Ela podia ter usado outras armas, e às vezes no mundo, na nossa jornada, a gente quer usar as armas que o mundo oferece. A gente quer usar as armaduras que o mundo tem. Mas existe uma armadura especial, uma armadura dada por Deus, que faz toda a diferença. Oração e jejum. Oração e jejum, irmãos, não mudou. Ore, jejue, use as armas que Deus te deu. Você está jejuando pela tua família? Você está jejuando pelo teu trabalho? Você está jejuando pelo teu casamento? Você está jejuando pelos teus estudos, pelos seus filhos? Você está orando e colocando em oração todas as dificuldades que aparecem na tua vida? Ou quando chega um problema você se desespera, você se acovarda, você faz um textão no Facebook? Ai, que vida difícil, que tragédia! Estou escrevendo aqui para dizer que existem pessoas ruins nesse mundo que não dão atenção para mim e faz aquele textão no Facebook. Vai orar, meu irmão! A pessoa fez algo ruim, dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu não peço mal para essa pessoa, mas peço que ela seja tocada pela tua presença, que ela seja transformada. Ore! Jejue! Ah, mas está uma crise! Ore, irmãos! Ore! Eu me lembro de uma vez que eu era auxiliar com a pastora Alice, e um dos líderes tinha um problema lá, que nós tínhamos que resolver, e nós estávamos conversando, eu falei, não, vamos colocar isso em jejum e oração. E ele olhou para mim: ei pastor, mas é só, a gente vai ficar só orando e jejuando? Eu falei: só orando e jejuando não! Nós vamos estar orando e jejuando, e isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Fala para o teu irmão assim: ore antes, ore durante e ore depois. É antes, durante e depois. Ah, tem gente que não ora antes e se dá mal. Daí começa a se dar mal, começa a orar. Ah, então agora eu vou orar, vou fazer uma campanha de 7 semanas, vou fazer um jejum, vou fazer isso, aquilo. Ah, Deus me salva, me livra desse problema. Não orou antes, tinha que ter orado antes. Mas tudo bem, está orando agora que está passando pela luta. Ore mesmo, jejue mesmo. Mas depois que acabar, que você vencer em Cristo Jesus, continue a orar e a jejuar. Ore antes, durante e depois. Por quê? Porque as guerras são cíclicas. Elas acontecem sempre. Entendeu? Eu tenho uma notícia para dizer para você. Jesus vai te dar vitória. Mas sempre vai ter uma batalha nova para mim. Porque só é vitorioso quem luta.
Só é vitorioso quem luta. Quem não luta não é vitorioso. Não é vitorioso. Já viu alguém que não participou de uma corrida ganhar uma corrida? Por que ele não ganhou? Porque não participou, irmãos. A vitória vem para aqueles que lutam. A vitória vem para aqueles que não têm medo. E não, vou lá, vou junto, estamos juntos. Amém? Amém? Então lute com as armas que Deus te deu. Confie nas armas de Deus. Não vá na conversa dos outros. Ore, jejue, adore. Adore. Você tem adorado na sua casa? Você tem cantado hinos de louvor? Porque faz uma diferença na vida do crente. Faz uma diferença. Quantas vezes a gente está naquela pindaíba, vamos falar assim, naquela fossa, naquela deprê, daí você ouve aquela música e é o Espírito de Deus falando ao nosso coração. Faz toda a diferença, não faz, irmãos? Então, use a arma da adoração também. Use a arma do louvor na tua casa. Encha a tua casa de hinos de louvor. Coloque lá aquelas músicas que edificam. Não ficam... Oh, eu cheguei outro dia em casa, na casa dos meus pais. Meu pai estava na loja lá deles. Eu falei, pai, e aí, qual é as notícias? Ele falou, nem estou ligando a televisão, porque só tem notícia ruim. E às vezes o que a gente faz? A gente só enche a nossa casa de notícia ruim. A gente só busca as coisas ruins e nós não colocamos aquilo que nos dá esperança. E a Bíblia diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. O que dá esperança para o crente? Jesus. Uau! Jesus. Confia no Senhor. Fala para o teu irmão, confia em Jesus. Ele está do teu lado. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, você luta e Deus é quem dá a vitória. Isso é algo muito precioso. Pastor, eu estou orando para que acabe, para que Deus não tenha mais luta na minha vida. Sempre vão ter lutas. E sabe quem é que luta? É você. Fala para o teu irmão assim, é você que vai lutar. É você que vai lutar. E o que Deus vai fazer? Deus só vai te dar a vitória. Mas quem é que luta? Bate no peito e fala, eu. É você que vai lutar, irmãos. É você que amanhã tem que acordar cedo e ir para a batalha. Deus não vai à luta com você. Deus promete para nós a vitória. Mas a luta a gente vai enfrentar. As dificuldades a gente vai enfrentar. Quem teve que derrotar o gigante? Foi Davi. Mas quem deu a vitória sobre o gigante? Foi Deus. Amém? Vocês estão entendendo isso? É forte, irmãos. Todos os dias você tem que levantar os olhos, abrir seus olhos, fazer ali a sua oração, abrir seus olhos e levantar para a luta. Levantar para ir batalhar. Ah, está difícil, está complicado, mas eu vou. E eu sei que o meu Senhor está comigo. Eu sei que Deus está comigo. E ó, está vindo com espada, está vindo com lanças, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Olha Davi falando ali no verso 45 ao 47, falando, olha, Davi olha lá para o Golias, um cara de 3 metros, brutamonte, altamente armado, e fala assim, você está vindo contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, é quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei o seu cadáver, os cadáveres do exército dos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, não é por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Uau! Uau! Olha o posicionamento de Davi no meio da batalha. É esse posicionamento que a gente tem que ter. Queria que a equipe de louvor subisse. Sabe, irmãos? Que luta que você está passando na sua vida? Quais são os problemas que estão colocando medo no teu coração? O que está acontecendo que você está se acovardando? Qual que é? O que está vendo que você está com medo de tudo?
teu lado? Quem é que você serve? Se você está servindo a igreja, a Agnus, você está perdido mesmo, já era. Se você está servindo o pastor, você está perdido mesmo, já era. Mas se você está servindo Deus, se você está servindo Jesus, se quem é o teu Deus é Jesus, sabe, Rony? Se você está na presença de Deus, sabe? Se você é um servo do Senhor Jesus Cristo, quando os Golias vierem, quando as guerras vierem, quando a situação parecer completamente contrária, você pode falar com fé, pode vir quente que eu estou fervendo no Espírito. Pode vir com espada, pode vir com lanças, pode vir com escudo, pode vir com crise, pode vir com desemprego, pode vir com doença, pode vir com brigas, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu creio nesse Deus. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Parece que a gente está cercado, parece que não vai ter solução, mas meu irmão, quando parece que a gente está cercado, nós estamos guardados por Deus. Deus nos guarda em todos os momentos, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é Jesus do teu lado, assim é o Espírito Santo te cercando, assim é o Senhor cuidando de você. Não temas, lute e vença no Senhor. Se coloca de pé. Uau! Você vai ter muitas lutas essa semana. Você vai ter muitas batalhas essa semana. E deixa eu falar pra você, é uma atrás da outra. Você vence uma, tem outra, mas confia no Senhor. Eu acho demais quando Davi escreve o Salmo 23. Ele fala: o Senhor é meu pastor, nada vou ter falta. É Ele que faz eu repousar em pastos verdejantes. Ele guia-me por veredas da justiça. Ele traz refrigério à minha alma. E sabe o que mais que Deus faz? Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Uau! Você já imaginou você sentado numa mesa e todos os seus problemas ali?